pessoal, shalom para todos vocês, que Jesus possa estar abençoando a sua noite, em nome de Jesus. Eu gostaria de te perguntar se você tem algum bichinho de estimação na sua casa, se você tem um cachorrinho, um gatinho, uma calopsita, ou se você cria galinhas na sua casa, ou se você tem um hamster, que seja um peixinho beta. Eu gostaria que você começasse a pensar comigo que muitas das vezes nós nos perguntamos como que o nosso bichinho de estimação ele enxerga. Será que ele enxerga colorido? Será que ele enxerga em preto e branco? Será que ele enxerga as cores rosas? Será que ele enxerga apenas as cores azuis? E muitas das vezes nós nos pegamos nos perguntando, nos fazendo esse questionamento sobre o nosso bichinho de estimação, sobre como ele vê o mundo, sobre como ele entende como o mundo é, Só que a pergunta que nós devemos nos fazer é a seguinte: será que o meu bichinho de estimação, ele vê o mundo espiritual? Será que o nosso bichinho de estimação, ele vê mesmo o mundo espiritual? E eu gostaria de dizer para você que isso está escrito na Bíblia, que os animais eles têm uma interação muito profunda com o mundo espiritual, tanto com anjos quanto com demônios. Então eu gostaria de deixar para você uma passagem que está em Números, do capítulo 22, do versículo 28 ao versículo 30, onde vai estar falando sobre Balaão. O dia em que ele pegou o seu animal, o seu bichinho de transporte, para poder sair, e ela viu o anjo do Senhor na sua frente. Por ela ter visto o anjo do Senhor, ela parou o caminho que Balaão estava fazendo, o trajeto que ele estava seguindo. Ou seja, aqui na Bíblia está nos dizendo claramente que os animais, sim, eles têm um contato direto com o mundo espiritual. Além daquele animal, ele ter reconhecido quem era. Então ali, a jumenta de Balaão, ela reconhece que ali estava um anjo. Ela não só reconhece, como também a sua fala, a sua voz foi aberta para que ela viesse a falar com Balaão aquilo que ele não estava vendo com os seus olhos físicos. E existe também outra passagem na Bíblia, e essa qual ela vem nos trazer uma direção que nós devemos sempre estar em constante oração pelo nosso bichinho de estimação, que foi quando Jesus ele foi realizar uma libertação de um jovem, que horas ele se lançava no fogo, horas ele se lançava na água, e ele quebrava as correntes, quebrava os grilhões. E quando Jesus ele vai expulsar ali aqueles espíritos, dar ordem para que eles deixassem a vida daquele jovem, aqueles espíritos pediram para que Jesus os mandasse para a manada de porcos que vivia próxima àquele local. E então Jesus pede ali, aqueles espíritos entram naquela manada de porcos, e os porcos eles se afogam, eles são lançados na água e eles morrem. Então é tão profundo o contato do nosso bichinho de estimação com o mundo espiritual, que espíritos também podem tomar posse de suas almas, tá? Então é muito importante que eu e você venhamos estar em constante oração, não só por aqueles que são da nossa casa, mas também pelo nosso bichinho de estimação, porque além deles verem o mundo espiritual, eles também são influenciados pelo mundo espiritual. Agora eu tenho uma pergunta para você, tá? Essa pergunta eu vou deixar para você responder no próximo story. Você acha que animal tem espírito e alma? Você gostaria que nós viéssemos a falar um pouquinho mais sobre os nossos bichinhos de estimação? Porque nós precisamos cuidar também deles, fisicamente e espiritualmente. Será que o nosso bichinho de estimação, eles são às vezes muito atacados no mundo espiritual por nossa causa? Tem muitas coisas, muitas guerras espirituais que às vezes vêm para afligir a sua casa, que quem acaba absorvendo tudo aquilo que está no mundo espiritual é o seu bichinho de estimação. Muitas das vezes aparece ali o bichinho, ele começa a não querer comer, ele fica moqueado, e às vezes a gente acha que pode ser uma bactéria, alguma coisa que ele comeu, uma dorzinha de barriga, e às vezes são contra-ataques espirituais que está vindo contra a sua casa, está atingindo o seu bichinho de estimação. Pode perceber que se estiver alguém mal dentro da casa, tiver alguma confusão, alguma contenda, o bichinho de estimação ele sente, ele fica mais moqueado, ele fica mais triste, mais cabisbaixo. Se alguém, muito querido por aquele animalzinho chega a morrer, ele também fica triste. Então nós
nós podemos observar o quanto que os animais eles são sensíveis ao mundo espiritual. Mas me conta aí, o que você acha? Você acha que os animais, eles têm espírito? Se você acha que sim, aonde você acha que essa resposta está escrita na Bíblia Sagrada? Para complementar a minha e a sua vida, os nossos estudos, o nosso conhecimento, o nosso entendimento diante do Senhor.